Campina Grande, segunda-feira, 10 de junho. Hoje comemora-se o Dia da Língua Portuguesa e também o Dia da Raça. Continue conosco. Nessa manhã você terá a oportunidade de ouvir um dos nossos conferencistas do encontro, o Simpósio da Família. Ele estará trazendo uma mensagem muitíssimo importante. Portanto, continue conosco, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração. Ao término deste programa, você terá a oportunidade de ouvir o conjunto Embaixadores de Sião. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós iremos, irmãos, ler a partir do verso de número 1 e discorrer a leitura bíblica até o verso de número 8. Os irmãos encontraram a palavra de Deus? Eu vou ajudar você na geografia bíblica. Você começa de Gênesis, vem caminhando para facilitar, antes de Apocalipse, um pouquinho antes, tem essa carta paulina aos irmãos de Tessalônica, capítulo de número 4, do verso 1 a verso de número 8. Eu convido a igreja a se pôr de pé para fazermos esta leitura. Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é vingador. Porquanto Deus não nos chamou, toda a igreja, para a impureza, e sim para a desarte. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui, irmãos, que Deus nos abençoe. Tome seu assento. Eu queria parabenizar a igreja por esse tema relevante e significativo quando nós falamos sobre família cristã. Irmãos, eu estou totalmente convencido pelo Senhor de que o melhor caminho para nós desfrutarmos de uma família saudável é nós vivermos à luz do Evangelho, é nós vivermos à luz da palavra. Eu não creio de forma alguma, estou totalmente convencido de que não há, irmãos, 5 ou 10 passos para nós desfrutarmos de uma família saudável diante do Senhor. Visto que o casamento, o santo matrimônio, a família é uma dádiva, um dom, uma bênção que Deus nos concede para desfrutar diariamente. Portanto, nós precisamos, eu queria trazer essa palavra, mesmo que introdutória, é que o casamento é uma bênção de Deus.
Você pode dizer, mas eu passo tantas questões, tantas lutas nesse ambiente. É bem possível que um dos cônjuges estão, ou talvez passou por um período difícil, ou esse membro adoeceu. Portanto, o casamento é uma bênção porque foi Deus que idealizou. O casamento não é uma instituição humana e nem partiu de homem algum. Essa ideia, irmãos, partiu do coração de Deus. E tudo que parte do coração de Deus dá certo. Amém, irmãos? Amém. Nessa sessão, nesse trecho da Escritura que nós lemos, a abordagem de Paulo, apóstolo de Cristo, era para os crentes de Tessalônica, que esses irmãos permanecessem praticando os seus ensinos. Logo, que a santificação fosse praticada naquela comunidade cristã. E aqui foi me dado um tema para mim anunciar, falando sobre família em Deus, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Mas eu vejo, irmãos, dentro desse tema, um subtema que é de caráter emergencial. É que as famílias cristãs, elas vivam desfrutando, primeiramente, da palavra, e como resultado da obediência da palavra de Deus, essa mesma família, ela viva na pureza e na santificação. Essa é a vontade de Deus para a família cristã. Amém, irmãos? Amém. Então, Paulo abordando, ele vai dizer, olha, por favor, eu quero que vocês se abstenham da prostituição, que vocês honrem o vosso corpo, que vocês guardem o vosso corpo. E ele faz uma abordagem em Corinto dizendo, vocês que estão em Cristo, lembrem-se de que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, se o templo é do Espírito Santo, é morada, se Cristo comprou o nosso corpo com o seu sangue, o corpo não mais nos pertence, porque Ele comprou. Se Ele comprou, pertence a Ele, e esse corpo, irmãos, deve ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se é que estamos em Cristo, aquela ideia de que minhas regras as minhas vontades, eu sou livre para fazer aquilo que eu quero, quanto ao meu corpo, não nos cabe como cristãos. Se estamos em Cristo, todos os atos do nosso corpo vai revelar a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então Paulo diz, por favor, guardem a pureza, se abstenham da prostituição, e no final do verso 7 ele vai dizer, observem, fiquem atentos, que Deus julgará todas as coisas. Deus julgará todas as coisas. Logo, irmãos, no julgar de Deus, eu e você, que estamos aqui nessa noite, nós precisamos estar totalmente convencidos de que você, nós, prestaremos contas a Deus de todo o nosso ato que praticamos com o nosso corpo. Amém, irmãos? Amém. E eu queria aqui contextualizar essa fala do apóstolo Paulo. O apóstolo, irmãos, passou 4 semanas em Tessalônica, anunciando o evangelho, propagando as verdades de Deus, e ali, pela graça de Deus, pela bondade e provisão divina, por ato soberano, Deus, irmãos, Deus salva gentios, Deus salva judeus, e ali Deus erege, Deus ergue, irmãos, uma igreja, mas essa igreja tornou-se, irmãos, exemplar em todo o território da Ásia Menor. Observe comigo, no capítulo, um exemplo,
Você não precisa abrir. Mas no capítulo de número 1, Paulo vai dizer, olha, vocês, tão pouco tempo, vocês estão progredindo no Evangelho. Vocês abandonaram o pecado, vocês se converteram, vocês estão vivendo para a glória de Deus, vocês se tornaram exemplo. Vocês são exemplos, vocês se tornaram exemplos em toda a Ásia Menor. Vocês estão crescendo e progredindo. Cristo é visto no meio de vocês. No capítulo 2, no capítulo 3, Paulo vai abordando, dizendo, glória a Deus, porque em Cristo vocês estão progredindo. Vocês estão crescendo através da pregação do Evangelho. Vocês ouviram o Evangelho, vocês deram crédito ao Evangelho, e por esta razão vocês estão avançando em Deus. E aqui eu faço um adendo, dizendo a vocês nesta noite, que a única maneira, irmãos, de uma igreja crescer saudavelmente, é pela pregação fiel da palavra de Deus. Segundo, a única maneira de termos, irmãos, lares saudáveis, lares abençoados, é quando este lar abraça o Evangelho e vive, irmãos, centralizado na palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu preciso dizer a vocês que os problemas que cercam a família e o santo matrimônio não é porque faltou o curso para casais, não é porque faltou um coach para instruir o casal. O que falta, irmãos, é o Evangelho. Porque, irmãos, o que molda o santo matrimônio, o que molda a família, o que constrói uma família feliz, uma família saudável, uma família cheia de Deus, é quando esta igreja ouve o Evangelho, abraça o Evangelho e procura saber o que é que Deus tem para esta família. E tudo que Deus tem para a minha, para a sua, para a nossa família, Deus já revelou em sua palavra. Hoje muitos casais não se entendem, não porque são novos no matrimônio, não porque estão 30, 50 anos no santo matrimônio, não é sobre isso, é porque falta Evangelho, falta palavra, falta renúncia, falta... Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a ter misericórdia uns dos outros, e isso começa no santo matrimônio. Irmãos, por alguma razão, Paulo aborda o Evangelho, Paulo fala sobre a graça de Deus, e a igreja cresce, a igreja progride, Deus abençoa, mas por alguma razão, irmãos, 2 vezes o apóstolo Paulo foi expulso de Tessalônica, e apenas o texto aborda o seguinte: Satanás impediu que Paulo entrasse novamente em Tessalônica para concluir a obra que ele iniciara. O texto não diz, irmãos, o que foi que aconteceu? Paulo não entra, mas, irmãos, Paulo envia Timóteo. Timóteo entra em Tessalônica, Timóteo vai na igreja, assiste os irmãos, conversa com os irmãos, e ele volta dando um feedback, um retorno a Paulo, dizendo: Paulo, glória a Deus, eu preciso te dizer uma coisa, aquela igreja a qual tu anunciaste o Evangelho, ficaste apenas 4 semanas, esses irmãos estão guardando a palavra de Deus. Esses irmãos estão progredindo na fé, esses irmãos estão avançando diante de Deus, esses irmãos estão vivendo em santidade. Esta igreja está sendo uma vitrine, um palco, e Deus tem sido glorificado. Mas aqui, irmãos, houve também uma outra questão. Nesse retorno de Paulo, ele vê algumas dificuldades de alguns cristãos, alguns crentes que foram salvos pelo Evangelho, através do apóstolo Paulo, de largarem, irmãos, a promiscuidade, de largarem, irmãos, a prostituição, de largarem, irmãos, pecados
sexuais. E aqui, Paulo ficou preocupado e, ao mesmo tempo, é por esta razão que o apóstolo Paulo, irmãos, escreve esta carta. Por quê? É sabido de todos nós que no primeiro século da igreja cristã, irmãos, a promiscuidade, irmãos, andava a galope. Lembrando nós que o Império Romano, o Império Grego-Romano, havia, irmãos, culto à figura do imperador. Além desse culto, irmãos, a prostituição estava ligada aos templos pagãos. E nesses templos, irmãos, haviam mulheres prostitutas, conhecidas como prostitutas sexuais. Nesses dias, eu estou falando de 2000 anos atrás, havia culto aos deuses eróticos. Amém? Essas prostitutas, conhecidas como prostitutas sacerdotisas, elas estavam, irmãos, tinha mais de 1000 mulheres, 1000 sacerdotisas prostitutas, que elas sempre estavam ali no salão, nesses templos pagãos, se relacionando com adoradores, para que eles pudessem prestar culto a esses pseudos deuses. E isso, irmãos, estava impregnado, e isso fazia parte, irmãos, da sociedade no primeiro século. Aí Paulo vê esse pano de fundo, irmãos, essa degradação moral, e Paulo disse: eu preciso vacinar a igreja de Cristo. E ele sabia, irmãos, com certeza, ele estava bem convencido de que muitos crentes tinham problemas, mesmo já na igreja, já convertido, mas quando Timóteo volta, dando esse retorno a Paulo, Timóteo vai dizer: Paulo, a igreja está crescendo, Deus está abençoando, mas tem alguns crentes que ainda estão subindo aos templos pagãos, prestando culto aos pseudos deuses, e ao mesmo tempo estão se prostituindo. Esse era o pano de fundo do texto. Assim, irmãos, eu queria aqui fazer uma breve aplicação. Parece-me que isso é o problema hoje da nossa sociedade. Nós estamos vivendo em uma sociedade erotizada. Você quer ver uma coisa? Abra sua rede social. Todas as brincadeiras, todos os movimentos, está estampado a sexualidade. E peçamos a Deus, roguemos a Deus, irmãos, que isso não adentre na igreja de Cristo e se torne meramente comum. Até porque, irmãos, Deus nos chamou no presente século, não para sermos iguais com essa sociedade corrompida e caída em pecado. Deus nos chamou para sermos, irmãos, a vitrine da sua glória. O grande problema de Israel, quando se reporta ao profeta Samuel, o povo dizia: ah, Samuel, nós queremos ser como as demais nações. E o profeta falou: Deus não vos salvou para você ser como as demais nações pagãs. Deus vos chamou para vocês andarem em santidade, para vocês guardarem a lei, para vocês serem santos, porque Deus é santo. E fico bem convencido, irmãos, de que esse é um dos maiores desafios para um cristão no presente século. Guardar a pureza, andar em santificação, diante de uma sociedade caída e maculada pelo pecado.
A nossa sociedade está maculada, irmãos, pela erotização, pela pornografia, pelo adultério, pela prostituição. E tudo isso tem se tornado comum em nossos dias. Quando se fala em traição, legal, ei, poxa, bacana. Na minha cidade, ou a cidade que eu moro, Puxinanã, eu ando, irmãos, gemendo de tristeza, o coração sangrando, porque eu vejo criança de 11, 12 anos, gestante. E isso, irmãos, é a ausência de Deus, de uma família que não tem base religiosa e vive, irmãos, longe do Criador. Nós, como cristãos, nós não podemos, irmãos, nos curvar diante do pecado. Nós, como cristãos e como a igreja do Senhor, nós não podemos, irmãos, nos curvar dizendo, é normal. Não, não é normal. Hoje, nós precisamos dizer o óbvio às pessoas. Dizer às pessoas, o que é o óbvio? Um matrimônio é constituído por homem e mulher, isso é o óbvio. Mas é necessário hoje falar sobre essas coisas. E quando você fala, irmãos, você fica taxado por chato, por ignorante, retrógrado, dizendo, não, a cultura avançou. A cultura pode até ter avançado, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Céus e terra passarão, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade de Gênesis a Apocalipse. Ela não contém a verdade de Deus. Ela é a verdade de Deus. A Bíblia, ela é absoluta. E agora, nos tempos modernos, onde os falsos mestres e teólogos estão levantando bandeira sobre o relativismo teológico, sobre o liberalismo, por favor, vamos relativizar a Escritura. Ah, isso aqui não é pecado, isso aqui não, vamos liberar. E você vai relativizando as verdades de Deus. Depois de você relativizar, você entra no liberalismo e cairemos amanhã no berço da Europa. A Europa naufragou, irmãos, quando começou a negociar as verdades de Deus. Não, isso aqui, não precisa disso. Mas isso aqui vamos organizar, vamos abrir mão disso. Amados, a igreja pode abrir mão de qualquer coisa. De prédio, de recurso, de carro e afins. Mas o que mantém uma igreja viva, uma igreja com comunhão com Deus, uma igreja cheia de Deus, irmãos, ainda é a sua palavra. Até porque o que dá vida ao rebanho é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, estamos diante desse desafio. E a minha proposta é sobre isso. Se as nossas famílias desejarem glorificar a Deus, elas irão resgatar primeiro a pureza. Amém, irmãos? Amém. Segundo, essa família cristã, ela vai resgatar a santidade. E em terceiro lugar, esta família cristã, ela não abrirá mão das verdades de Deus contidas no Santo Evangelho. Nós, como igreja do Senhor, nós caminhamos, irmãos, na contramão dessa cultura fadada, dessa cultura manchada. Nós caminhamos na contramão, porque, irmãos, a nossa única regra de prática e fé continua sendo a Escritura. Esses dias, nas redes sociais, um pastor disse, por favor, eu tenho uma grande novidade para vocês. Nós vamos atualizar a Escritura. Algum de vocês ouviram isso? Que me ouve nessa noite? Ninguém? Ninguém? O senhor?
Vamos relativizar as Escrituras. Porque muitas coisas foi para os primeiros séculos da igreja cristã. Não, irmãos. Nós não vamos relativizar a Escritura. A Escritura, como dizia Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã nas ruas de Nova York. Porque, irmãos, ela é a palavra de Deus. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a todos e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto Embaixadores de Sião. Até amanhã, se Deus quiser. Eu fico a pensar